Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado. E ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia, e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda planta do campo antes de estar na terra, e toda erva do campo antes de crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Mas ali subia uma neblina da terra, e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista, e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se, e tornava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison. Este é o que circunda toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há bdélio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo o animal do campo, e toda a ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhe chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo o gado, e a toda a ave do céu, e a todo animal do campo. Mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher, e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Mateus capítulo 2. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. E, enviando-os a Belém, disse: ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E, entrando na casa, eles viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. E, tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito,
e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe, durante a noite, e foi para o Egito. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto e grande luto, Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Mas, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu para José em um sonho no Egito, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. E ele, levantando-se, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas, avisado por Deus em sonho, desviou-se para as partes da Galileia. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Esdras capítulo 2. Ora, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, aos quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo para a Babilônia, e retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adi, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate-Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Iono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3630. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas. Os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros. Os filhos de Salum. Os filhos de Ater. Os filhos de Talmon. Os filhos de Acube. Os filhos de Atita. Os filhos de Sobai. Ao todo 139. Os netineus. Os filhos de Zia. Os filhos de Azufa. Os filhos de Tabaote. Os filhos de Queros. Os filhos de Sia. Os filhos de Padom. Os filhos de Lebana. Os filhos de Agaba. Os filhos de Acube. Os filhos de Agabe. Os filhos de Sanlai. Os filhos de Anão. Os filhos de Gidel. Os filhos de Gaar. Os filhos de Reaías.
os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Paseia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meonitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete e Zebaim, os filhos de Ami. Todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão eram 392. E estes foram aqueles que subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adão e Imer. Porém não puderam provar que a casa de seu pai e a sua semente eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma esposa das filhas de Barzilai, o Gileadita, e foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não foram achados, pelo que, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse para que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e com Tumim. Toda a congregação reunida era de 42.360. Foram os seus servos e as suas servas, dos quais havia 7.337. E havia entre eles 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736. As suas mulas, 245. Os seus camelôs, 435. Os seus jumentos, 6.720. E alguns chefes dos pais, quando vieram à casa do Senhor que está em Jerusalém, ofertaram livremente para a casa de Deus para restabelecê-la no seu lugar. Conforme a sua capacidade, deram para o tesouro da obra 61.000 dáricos em ouro e 5.000 libras em prata e 100 vestes sacerdotais. Assim, habitaram os sacerdotes, e os levitas, e alguns do povo, e os cantores, e os porteiros, e os netineus nas suas cidades, e todo o Israel nas suas cidades. Atos capítulo 2. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar, e, de repente, veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. E, quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. E todos eles estavam atonitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma, em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os ouvimos falar em nossos próprios idiomas as obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: O que significa isto? E outros, zombando, diziam: Estes homens estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras. Porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu,
e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. A este, entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, pelas mãos perversas o crucificastes e o matastes. Quem Deus levantou, tendo soltado as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele: eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se regozijou, e a minha língua exultou, e além disto, a minha carne também repousará na esperança. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-as de alegria com o teu semblante. Homens e irmãos, deixe-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Portanto, sendo profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo, para sentar-se sobre o seu trono. Ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até eu fazer teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então, disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e seja batizado cada um de vós, no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos.